Todo começo de ano parece igual. A gente senta, pensa, escreve, planeja, sonhos novos, metas novas, expectativas novas. Parece que existe uma pressa silenciosa, uma cobrança para dar certo, para ir mais rápido, para não ficar para trás. Mas nem sempre o problema é a falta de planos. Às vezes é o excesso deles. E o coração vai ficando fora do lugar. Antes de acelerar os passos, Deus quer alinhar o coração. Antes de decidir o caminho, Ele quer ajustar a direção. E se antes de planejar mais um ano, você parasse para alinhar sua vida com Deus? Aleluia, graça e paz, queridos, amém? Sejam bem-vindos à nossa casa, à sua casa, aqui a PIB Lacerda, esse lugar de vida que flui a vida de Deus. E nessa noite nós vamos continuar adorando ao Senhor. Ontem nós tivemos uma reunião com os nossos servos aqui da igreja, os ministros aqui da casa, e nós falamos algo sobre estar cultuando ao Senhor. E como é bom, você participou desse culto, desse tempo de louvor, que foi maravilhoso, foi tremendo, e como Deus já ministrou ao seu coração. E que a gente possa continuar aqui, queridos, nesse momento da palavra, também com o coração aberto, disposto a ouvir o que o Senhor tem para falar conosco, amém? Para isso, abra sua Bíblia já, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Estamos aí na série Alinhamentos, essa série que tem falado tanto aos nossos corações. Hoje é a quarta mensagem dessa série. Aí. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Óculos. Encontraram? Amém? Vamos ler a palavra então. Diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Verso 7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Vou ler até aí, e depois durante o sermão a gente vai estendendo. Vamos orar, queridos, mais uma vez? Pai querido, em nome de Jesus, nós continuamos, ó Pai, na Tua presença, nesse tempo, ó Pai, tão precioso para nós como igreja, onde estamos diante da Tua palavra, a Tua poderosa palavra. Continue, Senhor, ministrando, assim como o Senhor já tem feito até aqui, onde o Senhor tem falado conosco, através das canções, através dos louvores que foram entoados nessa noite. E nós cremos, ó Pai, que a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra, Deus, nos anima, também nos exorta, nos corrige. Por isso ela é tão importante para nós.
E nessa noite, ó Pai, nós nos rendemos mais uma vez à Tua poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o ano começou, né? Então, feliz ano novo para você, porque dizem que o ano só começa depois que passa o carnaval, né? O retiro. Então, diga feliz ano novo para a pessoa que está do seu lado. Que coisa, né? Que coisa. Mas é assim mesmo. Eu acho que está bem alto aqui, está me dando está fazendo um barulho estranho aqui, depois vocês dão uma olhada. Então, nessa série que nós já começamos, antes do ano começar, né? Começamos no iniciozinho de fevereiro, nós temos falado sobre alinhamento. E é importante esse tema para nós, é muito caro para nós esse tema, porque a gente começa a pensar sobre as nossas ações, os nossos alvos para o ano. Nós falamos aqui já sobre nosso alinhamento em oração, falamos nosso alinhamento com a palavra de Deus. Não sei se você estava aqui ou lá na Doce, nós falamos sobre esse alinhamento com a palavra. E semana passada, o alinhamento do caráter em santidade. E hoje nós vamos alinhar os nossos relacionamentos. Falar de relacionamento é um negócio complicado às vezes, né? Porque tem muita coisa em jogo. Mas eu creio que nós vamos pensar bastante aqui hoje e trazer algumas ferramentas da palavra de Deus para nós. Porque pensar em relacionamento é algo muito importante. Tem um pensador do século 17, 18, lá para trás. O nome dele é Jacques Rousseau. Ele fala assim: o homem nasce bom, mas é a sociedade que o corrompe. E ele usa uma metáfora dizendo assim, por exemplo, se você fosse para uma ilha deserta e morasse lá, você não teria problema, porque o problema está no outro, não está em você. Já pensou nisso? Já pensou se não existisse ninguém, só você no mundo, você ia ser a pessoa mais feliz dessa terra? Não sei. Mas existe um outro pensador, um outro filósofo chamado Thomas Hobbes, que ele fala, não, de jeito nenhum. O homem não é bom por natureza. Se ele vivesse nessa ilha deserta, ele não teria paz, teria medo, insegurança e luta pela sua sobrevivência. E a gente sabe que, biblicamente falando, nós não somos bons por natureza mesmo. A gente já nasce pecador. Nós já fomos corrompidos pelo pecado. Então, os nossos relacionamentos, tendo essa visão filosófica, antropológica que nós vimos, os nossos relacionamentos nos moldam ou nos bagunçam um pouco. Mas desde que você nasce, você não é definido apenas pela sua biologia, pelo seu organismo, pelo seu DNA. Nós somos também transformados e moldados pelos nossos relacionamentos. Lá na sua casa, desde os seus pais, passando pelos seus familiares e depois seus amigos, a igreja. Então nós somos moldados, nós nos tornamos pessoas em contato com outras pessoas. Não tem como ser um ser humano isolado. E esse Rousseau aí, ele estava realmente enganado, porque existe em nós uma necessidade também psicológica, não só antropológica, de nos relacionarmos. Quando o bebê nasce, ele precisa dessa relação. Quando você nasceu chorando, você queria o colo da sua mãe, um leite quentinho. Então, essa nossa necessidade de relacionamentos, ela é inerente ao ser humano, inerente a essa pessoa que é a imagem e semelhança de Deus, porque quando nós olhamos agora, não psicologicamente ou pela visão da antropologia, nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o nosso Deus é 3 em 1, existe uma trindade, uma triunidade, e isso é lindo de ver, porque desde o início nós vemos o Senhor criando, eles criam a nós a sua imagem e semelhança. Então, nosso Deus não é só, não é isolado, não está sozinho. Não, Ele se relaciona. E quando nós olhamos para Gênesis e vemos Deus ali
na viração do dia, se relacionando com a sua criação, a gente ainda fica mais vislumbrado com a beleza desse Deus Todo-Poderoso que quer um relacionamento com a sua criação, com a humanidade, que não é perfeita. Ele poderia ficar plenamente satisfeito com a comunhão que ele tem, Pai, Filho e Espírito Santo, mas ele escolhe nos criar e escolhe nos relacionar, fazer com que nós nos relacionemos não só uns com os outros, mas com o próprio Deus. Então, irmãos, o pecado vem para fazer essa ruptura relacional. Por isso é tão difícil nós nos relacionarmos. Por isso o assunto relacionamento é um negócio difícil. A começar dentro da sua casa, se você é casado. Pensa aí. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. E isso tem a ver com casamento, mas também tem a ver com relacionamentos no geral. Não é bom nós estarmos sozinhos. Então, Cristo agora vem, restaura a nossa comunhão com o Pai e restaura a nossa comunhão uns com os outros. A ceia que nós vamos participar aqui tem muito a ver com essa mensagem. Inclusive, o apóstolo Paulo, quando nós falamos de ceia, nós lemos exatamente 1 Coríntios. Aqui nós estamos lendo o capítulo 3, mas mais para frente, quando nós vamos ministrar a ceia, nós vamos ler o capítulo 11. Porque a igreja de Coríntios vivia um tempo difícil. A igreja de Coríntios, onde o apóstolo Paulo esteve ali há um tempo atrás, antes de escrever essa carta, claro, ele pregou naquele lugar, ele fez missão naquele lugar, ele levantou, edificou uma igreja, a igreja de Coríntios, e ali pessoas se renderam a Jesus, numa cidade que era uma cidade polo, uma cidade importante para a época. O apóstolo Paulo, sabedor disso, inspirado e levado pelo Espírito Santo de Deus, nessa estratégia que Deus deu, ele vai até aquela cidade, e então ele prega a palavra e uma igreja ali nasce. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, depois ele vai embora e escreve essa carta, porque chega para ele informações que a coisa estava feia ali na igreja de Coríntios. Que era uma igreja que tinha tudo para dar certo, uma igreja que era referência na região, e agora, por conta de relacionamentos, estava fadada ao fracasso. Relacionamentos estavam ali minando aquela igreja. E quando ele escreve aqui toda a carta de 1 Coríntios, você vai perceber quão prático ele é no que tange relacionamentos. Ele vai trazendo ponto a ponto de como aqueles cristãos e nós hoje precisamos agir. Quando a gente olha aqui, que no capítulo 3, ele começa a tratar de divisões que existiam na igreja. Ou seja, o problema de relacionamento estava minando aquela igreja. Então Paulo escreve com urgência para que esses problemas não pudessem acabar com aquela igreja. Irmãos, alinhar os nossos relacionamentos exige de nós maturidade. Maturidade. Está aí uma palavra muito importante para nós. Maturidade. E maturidade não tem a ver com idade. Maturidade tem a ver com a minha experiência e a sabedoria que eu recebo de Deus para agir nos meus relacionamentos. Maturidade. Porque o imaturo, ele tende a gerar muitos conflitos. E olha só como Paulo começa essa carta, não sei se você percebeu, começa, na verdade, o capítulo 3 dessa carta. Ele diz assim: irmãos, eu não pude lhes falar como a espirituais, mas como a carnais. Ele está falando para uma igreja. Então ele está falando assim: ei, eu não consigo falar com vocês de assuntos espirituais, porque vocês são carnais.
E ele diz ainda, como crianças em Cristo. E ele fala no verso 2, eu dei vocês não alimento sólido, porque vocês não estavam em condição de recebê-lo. De fato, ainda não estão em condições. Por quê? Ele repete de novo, vocês ainda são carnais. Porque, visto que há inveja e divisão entre vocês. E ele pergunta, fazendo uma pergunta retórica, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Então ele está afirmando algo em forma de pergunta. E ele diz ainda no verso 4, quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Paulo era ele mesmo, Apolo era outro homem que foi ali, enviado pelo Senhor para cuidar daquela igreja. Então havia divisões naquela igreja, porque havia imaturidade naquele lugar. Porque no capítulo 2, eu não vou ler aqui, mas no capítulo 2 ele trata muito sobre maturidade. Maturidade. Então ele continua aqui discorrendo sobre isso, sobre essa sabedoria que vem do Espírito Santo. Irmãos, quando ele fala assim, eu precisava dar leite, porque vocês não conseguiam comer alimento sólido. Nesse sentido aqui, o que muda não é o conteúdo do Evangelho, mas a profundidade pelo qual aquele povo estava vivendo o Evangelho. O conteúdo do Evangelho sempre foi o mesmo, sempre será. Para nós sermos profundos no Evangelho, nós precisamos nos debruçar nessas verdades profundas, bíblicas. E aí, irmãos, a diferença não está apenas em conhecer um texto bíblico, mas aprofundar nesse entendimento bíblico do Evangelho e viver uma transformação através dele. Ou seja, é o que eu conheço e é o que eu pratico. Conhecimento e prática. Não adianta de nada eu conhecer tudo de capa a capa da palavra de Deus, mas não aplicar 10%, o dízimo do que ela está me dizendo. Eu preciso aplicar o Evangelho na minha vida. Então, passava os anos e a igreja de Coríntios continuava como um bebezinho. O apóstolo Paulo queria que eles se aprofundassem mais, mas eles estavam ainda vivendo as coisas rudimentares da fé. Então eles não cresciam. Eram como crianças mesmo. E isso prova imaturidade. Vamos pensar, você tem filho? Eu tenho 2. Você já foi criança. Como uma criança reage diante de algo que contraria ela? A gente usa muito aquela expressão, é tão fácil como tirar um doce de uma criança. Tira um doce de uma criança e veja como ela reage. É birra, é grita, é esperneio, rola no chão. Assim é uma criança. Uma criança, ela não sabe dividir as coisas. Uma criança, ela olha para o outro amiguinho e vê que lá na escola ela tem uma borracha, que é diferente da dela. Ou ela quer aquela, ou ela quer uma igual. Essa é uma criança. Uma criança, porque nós somos dessa natureza pecaminosa que está em nós. Então uma criança, para aprender o que é correto, o que é moralmente correto, é um desafio de vida. Nós pais, imperfeitos que somos, vamos moldando eles de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que eu recebi dos meus familiares, e assim nós vamos. Mas é fácil, querido? Não é fácil. Então os nossos filhos, as crianças, elas são imaturas. Agora eu falo para nós, se alguém tirar alguma coisa de você, hoje, será que nós não reagimos como crianças, birrentas? Se seu marido te contraria, se a sua esposa não fala algo que você quer, não está no tempo que você quer, se o seu filho, às vezes nós corrigimos os nossos filhos com ira, com raiva, diante do meu ego ferido, infantil. Não é porque ele fez algo errado, não, mas é porque me confrontou, então, e aí eu reajo na raiva. Então, irmãos, será que nós não somos, às vezes, como crianças, nesse sentido? Nesse sentido de não sermos maduros? E aí, a imaturidade, a gente vê aqui,
que o apóstolo Paulo está tratando disso, gera conflitos nos relacionamentos. Eles tratam pelo menos de duas coisas: inveja e divisão. A inveja gera divisão. Inveja e divisão. Isso ele falando de dentro da igreja, mas eu quero pensar não só na igreja. Eu quero pensar também em nós, nos nossos lares. Porque às vezes nós temos inveja do cônjuge, do filho, temos inveja dos nossos amigos. Sabia que é muito mais fácil você chorar com quem chora do que se alegrar com quem se alegra? Porque às vezes um amigo seu conquista algo e você dá aquele sorrisinho amarelo. Ai, que bom, querida. Deus abençoe. Mas no fundo você queria ter o que ele estava conquistando. Isso é inveja. Se alegrar de fato com as conquistas daqueles que nós amamos. E sermos pessoas que amam de fato, de verdade. Porque às vezes nós amamos as pessoas porque elas têm algo para oferecer para nós. Nós não amamos se de fato, se ela deixar de nos dar algo. Pense aí. Pessoas que nos amam de verdade, que estão ao nosso lado de verdade, está na alegria, está na doença, está te apoiando em todos os momentos. E aí você começa a perceber quem de fato são seus familiares, seus amigos, as pessoas que te amam de verdade. Então, existia ali na igreja de Corinto pessoas invejosas. E isso estava minando os relacionamentos. A fofoca talvez estava braba. Porque falava, não, eu sou de Paulo. E o outro fala, não, eu sou de Apolo. Ó, aquele lá é de Paulo, você não se junta com ele não. Não, aquele lá é de Apolo, né? Cuidado com ele ali. Então as pessoas estavam se separando. Não estava havendo mais comunhão. Então nós precisamos, queridos, alegrar de fato, sermos maduros de fato com as pessoas que estão ao nosso lado. O dom que a outra pessoa tem te incomoda? O ministério que a outra pessoa tem te incomoda? Às vezes o reconhecimento que a outra pessoa tem fere você? O avanço que a outra pessoa está tendo gera ressentimentos em você, dizendo, poderia ser eu. Eu estou aqui para a gente pensar, irmãos, talvez cavar aí dentro da nossa alma e trazer à tona umas coisas que estão ocultas dentro de nós, sobre relacionamentos. Por isso, muitos relacionamentos estão se desfazendo. Essa inveja não tratada produz divisão. Produz fofoca, eu sou desse ou sou daquele, como eu disse. Como as pessoas gostam de uma fofoquinha. Se não tiver uma fofoca na roda, perde a graça. Ou aquele que é o receptor. Tem gente que é o receptor da fofoca. Aquele que sabe de tudo, é o jornal da cidade. Ele sabe das notícias que estão acontecendo por aí, mas também sabe da vida de todo mundo. E quer que as pessoas ouçam. E às vezes tem aquele que é muito espiritual e fala assim, eu vou te contar um negócio para você orar, tá? Mas é só para você, não conta para ninguém. Com certeza ele já ouviu de outro que falou a mesma coisa e isso vai virando uma bola de neve, vai virando uma fofocaiada da bexiga. Na hora que você menos percebe, é aquele telefone sem fio, o assunto começou desse jeito e agora está do outro jeito. E aí o outro fica sabendo que o outro falou e aí a coisa vira uma bagunça. E a fofoca às vezes começa por conta da inveja. Porque ver o outro ruim, falar mal do outro, me faz bem, eu me sinto melhor. Olha, o outro é pior e eu sou melhor. Tá vendo? Olha, ele faz isso, aquilo outro, mas olha para mim como eu sou bom. Isso tem minado, irmãos, e nós precisamos não ser
ou sermos carnais. O apóstolo Paulo fala sobre carnalidade 2 vezes. A carnalidade, eu não posso falar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais. Eu não posso falar com vocês de coisas maiores, porque vocês são mundanos, carnais. Vocês ainda não são maduros o suficiente para ir mais profundo e viver uma profundidade em Cristo. Isso é sério, queridos. Em nome de Jesus, que nós não estejamos nesse nível. Para alinhar os nossos relacionamentos, exige maturidade. Maturidade. Para obter maturidade, nós precisamos aprofundar, como nós falamos semana passada, o caráter em Cristo através da palavra e da oração. Nós precisamos nos aprofundar, nos santificar, pedir para o Senhor: Senhor, santifica os meus pensamentos, a minha língua, o meu coração em relação àquela pessoa. Tem gente que nem conhece a pessoa e fala: o meu santo não bate. Como assim, gente? O santo não bate? Que santo doido é esse? Você já faz um pré-julgamento em relação a alguém que você nem conhece. E alguns vão dizer que esse santo não bate porque talvez aquela pessoa tenha algumas coisas que você tem que você não gosta em você mesmo. Então nós precisamos orar mais para nos relacionarmos melhor. A pessoa que é madura, ela não vive de comparação, mas de contentamento consigo mesmo, com o outro. Foi falado isso aqui no púlpito esses dias atrás no retiro. Comparação. Eu não me comparo, mas eu me contento com a outra pessoa, pelas conquistas dela e também pelas minhas. Até onde eu cheguei, até onde eu sou, a forma como eu estou, está tudo bem. Se a pessoa tem mais ou menos, está tudo certo. Se eu tenho mais ou menos, eu me contento com aquilo que Deus me deu. Se eu comparo demais, se eu olho demais, eu estou dizendo para Deus que Ele não é suficiente em mim. Se eu estou comparando demais o outro, se eu estou querendo demais, invejando as coisas do outro, e não me contento com as coisas que Deus me deu, eu não estou satisfeito no Senhor. Isso é sério. O maduro, irmãos, não busca razão, ele busca unidade. Às vezes você vai ter que deixar a sua razão, de ter razão sobre todas as coisas, para ter unidade dentro da sua casa, para ter unidade dentro da igreja. Não que nós não devamos ter as nossas opiniões, não é sobre isso. Nós precisamos falar o que nós pensamos, mas às vezes nós precisamos deixar as armas de lado. Precisamos dar uma trégua numa questão dentro dos nossos lares, nas nossas brigas, e falar: espera aí, vamos orar um pouco, vamos conversar mais. É chuva? Glória a Deus. Vamos conversar mais, vamos orar mais, vamos dar uma trégua aqui. Vamos procurar alguém para nos ouvir. Tem momentos de conflito na nossa vida que a gente precisa parar e chamar uma terceira pessoa. Alguém direcionado pelo Senhor, que vai ouvir você, vai ouvir ele. Não estou falando aqui só de casamento, mas talvez amigos, conflitos, vai falar e vai pontuar e dizer: não, isso aqui você está certo, isso aqui você está errado, isso aqui você está certo, isso aqui você está errado. E aí vai te ajudar a enxergar um cenário melhor. Muitos relacionamentos são minados por falta dessa maturidade, porque você diz lá no seu lar, nos seus relacionamentos: não, a gente resolve aqui, é entre 4 paredes e está tudo certo. Não, nós precisamos de ajuda. Nós não podemos ser orgulhosos a esse nível. Nós precisamos de ajuda. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Ninguém está no celular não, né? Ninguém está jogando aí não? Ninguém está no tigrinho não, né? Então vamos lá. Irmãos, o maduro resolve os conflitos e não se alimenta desses conflitos. Não alimenta esses conflitos. A gente precisa saber resolver os nossos conflitos. Em vez de fazer fofoca, converse. Mateus 18, chama para perto. Eu estou preocupado, ou fulano. Não, se você está preocupado com a pessoa, chame você a pessoa, converse com ela. Se ela não te ouvir, aí você chama outro. É assim, biblicamente falando, é isso. A gente vai virando uma bola de neve com assuntos e a gente não para, conversa, precisa conversar e resolve. Então, às vezes tem pessoas que estão feridas, estão distantes do seu ciclo de relacionamento ou da igreja, porque é algo que você falou ou algo que você deixou de falar. A gente vê muito isso no meio da juventude.
Porque acontece coisas, é muita coisa, muito hormônio, é muita opinião, é muito blá, 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 barulho. E às vezes sai um chateado, outro vira as costas, e ninguém resolve nada, está tudo certo. Ah, deixa ele. Sai, vamos remover do grupo. Oxe, nós precisamos resolver. Então, eu não alimento os conflitos, eu resolvo os conflitos. Eu falo que eu fiquei chateado. Ei, aqui, se você ficou chateado com alguém, com algo que alguém te disse, procura essa pessoa, irmão. Não fica alimentando e falando para o outro, fiquei chateado com fulano. Aí o outro fala, não, mas ele é assim mesmo. Ele começa a te botar lenha na fogueira. Não, ele é assim mesmo, ele é rude, ele não fala direito com as pessoas. E vai enchendo o seu coração, você vai ficando inflamado. É o tal do fermento que leveda toda a massa. E quando você percebe, você não quer nem ver a cara, não quer, como diz o outro, não quer nem ver pintado de ouro. E às vezes isso é no seu casamento. Você vai lá falar com a sua mãe sobre um problema que você tem com o seu marido, e a sua mãe começa a falar um monte de coisa para você, aí você fica todo inflamadinho, fica toda inflamado ou inflamada com o seu próprio cônjuge, e vocês são uma só carne e não conseguem se resolver. Isso é imaturidade, queridos. Me perdoem. O maduro reage com domínio próprio. O domínio próprio. Nós precisamos ter domínio próprio nas nossas relações. Cuidado com o que você fala, a forma como você fala, o jeito que você expressa. Calma. Respira um pouco, ora um pouco, antes de reagir com tanta veemência assim. Às vezes a questão não é sobre você, é sobre o assunto. Existe um assunto que está aí permeando, e você acha que é sobre você. Então o mundo gira em torno de você, não gira. Você não é o centro. O centro da nossa vida é Cristo. Amém? Não estou bravo não, irmãos. O maduro serve sem buscar palco. Eu sirvo em qualquer lugar. Eu já contei aqui o meu testemunho de quando eu comecei a servir nessa igreja. Servi. Quando tinha retiro, a gente servia, a gente limpava. E está tudo certo, tudo feliz, tudo maravilhoso. É que tem gente que quer escolher onde serve. Não, se não for no altar, se não tiver uma luz na minha cara, ou a luz, eu não sirvo. A igreja não me dá oportunidade. Quando fala isso, porque está pensando, às vezes, é no altar. Que diferença tem de eu servir aqui e servir no Kids, Magda? Nenhuma. Que diferença tem eu servir aqui e servir lá com os irmãos que estão correndo da chuva, cuidando dos carros, das motos? Glória a Deus. É igual lá na multimídia, no Ministério de Louvor. É tudo igual. Isso é servir, é servir a expressão de amor. Eu costumo dizer isso. Servir, nós servimos, queridos. E repito, em resposta ao amor que nós recebemos do nosso Deus. Eu sirvo em resposta a esse amor que eu estou recebendo do nosso Deus. Amém? Então seja maduro, submeta os seus relacionamentos ao senhorio de Cristo, aprenda a ouvir antes de reagir, desenvolva empatia com as pessoas, restaure relacionamentos, perdoe. Pausa dramática. Perdoe. Perdoe. Quem você precisa perdoar? Quem te magoou e você precisa perdoar, perdoe. Tem pessoas que estão carregando um fardo pesado por falta de perdão. E às vezes é de coisa de 1900 e lá vai pedrada. Como diz o pastor Solano. Então, perdoe, querido. Maturidade nos relacionamentos se vê na prática do amor de Cristo. Vou continuar no texto, verso 5. Então, para nós termos relacionamentos alinhados, exige maturidade da nossa parte, amém? E também gera crescimento. No verso 5 diz assim: afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Parte A aí do verso 9, nós somos cooperadores de Deus. Aqui nós somos comparados a uma lavoura. Não sei quem mexe aí com agricultura,
Mas uma lavoura saudável, ela precisa crescer. A semente é plantada, mas precisa crescer. Dá ali o fruto, dá ali o que ela precisa dar, certo? Então ela vai multiplicando e dá frutos. Então o nosso propósito é ser frutífero. Amém? Você não vive para si mesmo. Jesus Cristo veio para servir. Ele colocou a mesa, dizendo aqui, ó, eu sirvo vocês, façam o mesmo. Então, o Evangelho tem a ver com entrega em serviço. Queridos, não existe cristão sem serviço. Todos nós que somos cristãos, nós precisamos servir em algo, em alguma coisa. Não dá para ser alguém que se diz cristão, crente, evangélico e viver só para si mesmo, só para receber, como uma represa. Não, nós somos rios, nós fluímos. O Senhor nos dá dons, talentos para que a gente compartilhe com as pessoas. Amém, igreja? A gente compartilha, a gente dá fruto, tá? Então Paulo aqui, ele nivela todo mundo. Ele fala: o que planta, o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Então ele está falando que ele, como apóstolo, Apolo também ali como um homem que cuidou da igreja, é igual, todo mundo é igual. Nós somos simplesmente servos, diz ele. Todos nós somos cooperadores. Nós ajudamos uns aos outros e ajudamos com que essa lavoura cresça e dê mais frutos. Nós cuidamos juntos. Então, para a nossa lavoura crescer, nós precisamos estar alinhados. Nossa lavoura crescer, diz o texto aqui, lendo esse texto, nós precisamos ter tolerância com a diversidade. Nós não somos iguais. Olhe para a pessoa que está do seu lado, só olha para a cara dela, vê como que ela é diferente de você. Talvez ela é mais bonita que você. Então o apóstolo Paulo aqui nesse texto vai falando isso, ó, não, fulano não é uma coisa, o outro é outra coisa. Então nós somos um só. Então a diversidade de dons, a diversidade de manifestação de coisas, de talentos, de pessoas, de personalidades, o Senhor Deus nos fez únicos. Isso é maravilhoso. Não tem ninguém nessa terra igual a você. Às vezes tem um irmão gêmeo, né? Mas assim, no seu interior, na sua completude, não tem igual. Mesmo os gêmeos, eles são diferentes. Às vezes só o rosto é diferente, mas a sua pessoa, ela é diferente. Falei errado, né? Às vezes só o seu rosto é igual, mas as pessoas são diferentes. Eu estou me ouvindo. Irmãos, força, além de tolerância, para a gente manter a diversidade dos dons das pessoas. Então assim, tem gente que é diferente da gente. Pessoas, às vezes, é mais expansiva, outros são mais retraídos. E está tudo certo. Não fique tentando ser igual a alguém. Não. Seja você do seu jeito, Deus vai te usar do seu jeitinho e está tudo bem, amém? Fique tranquilo. Além de tolerância, nós precisamos de força. Força para quê? Para manter a unidade. Unidade. A unidade é um negócio que nós precisamos manter. Precisamos, porque o apóstolo Paulo vai falar aqui, nesse texto, nessa porção que nós lemos, a importância da unidade para nós, como igreja e como amigos, família. Mas para ter unidade, nós precisamos esvaziar o ego e gerar em nós, para que isso gere em nós humildade. Sem humildade, ao trava-língua, sem humildade não há unidade. Nós precisamos de humildade para ter unidade e tolerar o diferente. Saber, irmãos, que maior é o que nos une do que aquilo que nos separa. Nós vamos participar da ceia aqui, e esse ato mostra o corpo de Cristo, né? O pão rasgado. O corpo de Cristo sendo vertido naquela cruz. O corpo de Cristo sendo esmagado ali, dividido. Eu quero falar algo para você aqui, olha aqui para mim. O corpo de Cristo foi dividido para nos unir.
O corpo de Cristo foi triturado para que nós fôssemos um só. O sangue dele foi todo derramado para nos acolher. Então, isso é um mistério tremendo, poderoso do Evangelho de Cristo Jesus. Pessoas que são totalmente diferentes, são irmãos. Pessoas que não têm vínculo nenhum. Se não fosse Cristo, talvez eu não estaria aqui falando com você. E você talvez no seu círculo de amizade, se não fosse Cristo, você não conheceria essas pessoas. Isso é lindo, é um mistério lindo. Nós somos da mesma família, nós pertencemos a uma grande família de Deus em Cristo Jesus. Amém, igreja? E essa grande mesa foi preparada para nós, porque um corpo foi rasgado, um corpo foi dividido para nos unir. Então, celebre isso. Quando você estiver na igreja, se lembre disso. Quando você faltar à igreja, faltar a um ambiente que se chama igreja, seja na sua doce, sinta saudade desse lugar. Sinta saudade de fazer parte, de pertencer a uma família. Não fique desconectado, não fique distante, não ande sozinho. Deus usa pessoas, irmãos, para nos abençoar, para nos curar, para nos confrontar. Sozinhos não dá. Não é bom que o homem esteja só. Quem são as pessoas que estão ao seu lado? Quem são seus amigos que conhecem você? Quem é aquela pessoa que você fala sem filtros sobre você? Sobre o que você está sentindo? Às vezes não tem. Às vezes nós não temos essas pessoas ao nosso redor. Então nós precisamos estar com o nosso coração alinhado em Cristo. A diversidade, irmãos, não é um problema que nós precisamos evitar, mas um instrumento que Deus usa para nos lapidar. Imagine se fosse todo mundo igualzinho, um robozinho. Seria bem esquisito, né? Então, nessa multiforme graça de Deus, Ele nos constrói, Ele nos refaz, Ele nos cura, Ele compartilha a sua vontade, a sua bondade, e Ele nos renova para a glória dEle. Falando em lavoura, nós não crescemos isolados. Uma lavoura, se você olhar lá no campo, tiver só um trigo lá, só uma soja, você não olha para aquilo e fala, está ali a lavoura. A mesma forma assim com a igreja, você olha para um só, você fala, está ali a igreja, porque nós somos igreja de Cristo. Mas quando nós estamos como uma lavoura, aí sim, conectados um com o outro, as pessoas passam, as pessoas nos veem, e elas dizem, está aí essa lavoura, que dá fruto, que cresce, que multiplica. Então, precisamos ter maturidade, precisamos ter crescimento, aliar os nossos relacionamentos, gera crescimento em nós. Nós crescemos através dos relacionamentos. Nós somos formados e reformados através dos relacionamentos que Deus nos dá. Amém, igreja? Seja grato pelos amigos que você tem. E se você não tem, procure ter pessoas ao seu lado, pessoas de verdade. Hoje em dia, as pessoas estão tão sozinhas que estão buscando a inteligência artificial para conversar. As pessoas estão conversando com a inteligência artificial. Pode parecer brincadeira, mas não é. As pessoas conversam o dia inteiro com ela, porque ela tem umas que falam, né? Voz. Então estão ali conversando, se aconselhando com uma inteligência artificial. E nós temos inteligências dadas por Deus, naturais e sobrenaturais ao mesmo tempo. Nós não precisamos disso, querido. Não recorra a isso, recorra a pessoas de verdade que Deus colocou aqui nessa mesa para você se assentar. Olhe para o lado, se você está muito sozinho, busque relacionamentos. Às vezes a gente fica esperando, sentadinho. Ai, ninguém me procurou, me chamou para nada. Mas você chamou alguém para alguma coisa? Alguém já foi lá na sua casa? Você já convidou ela para um café? Já convidou ela para tomar um açaí? Às vezes não, você está esperando, você pode gerar. Estamos falando aqui de lavoura. Então, plante a sementinha do relacionamento, construa relacionamento. Por falar em construção, nós somos edificados.
Vamos ler o verso 9, parte B. Vocês são lavoura de Deus e também edifício de Deus. Estou encerrando, tá, irmãos? Verso 10 diz: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está sendo construído por ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Que lindo isso, né, irmãos? Então nós somos edificados, nós somos edifício de Deus. Então o apóstolo Paulo fala de família, fala de lavoura, e agora ele fala desse edifício para descrever a igreja, que somos nós, que é você. Então, sobre qual alicerce nós somos? Sabe o que é alicerce? Sabe, né? Da construção, a base, a estrutura. Qual alicerce nós somos edificados? Nós somos edificados sobre Cristo. Se existir outra coisa, aí o texto vai falar aqui, deixa eu ver aqui, verso 12: se alguém constrói esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, tá? Porque o dia, com letra maiúscula, atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. O que ele está falando aqui, irmãos? Esse material aqui, que ele colocou nessa construção dessa casa, desse edifício, ele está falando de doutrinas verdadeiras do Evangelho, da palavra, tá? Então tem algumas casas que estão sendo construídas com base no que é dito pelo coaching famoso, com base em teologias que não são centradas na palavra de Deus. Então isso aí no dia, com D maiúsculo, será aprovada pelo fogo, e aí vai ser destruída, com certeza. Mas aqueles que têm um alicerce, ou constroem a sua casa com o alicerce que é Cristo, mas com o material que é prata, pedras preciosas, madeira, perdão que eu falei madeira aqui, né? Esse alicerce usando ouro, prata e pedras preciosas, que está aqui a preciosidade da nossa vida, está tudo aqui. Aí sim, irmãos, nossa vida será muito bem alicerçada. Pode vir qualquer tempestade que for, mas a minha casa está construída sobre um alicerce firme que é Cristo, e as estruturas, as paredes, o telhado são construídas com doutrinas firmes, com a palavra verdadeira, com o evangelho puro, simples e verdadeiro de Cristo, amém? A sua vida está sendo construída assim, querido? A sua vida está sendo construída baseada na palavra de Deus? Então glória a Deus pela sua vida, porque estamos comprometidos com o Evangelho, estamos comprometidos com a palavra de Deus. Quero falar algo para você: essa igreja está comprometida com o Evangelho, está comprometida com a palavra de Deus. A gente não sobe aqui para falar asneira, não, e você não vai ouvir nenhum dos membros dessa igreja falando algo fora da palavra de Deus. Então isso é caro para nós. Nós estamos comprometidos com o Evangelho de Cristo Jesus e com a totalidade dessas escrituras. Não é apenas parte dela que nós usamos toda a escritura, irmãos. Então nós que somos morada de Deus, aí vem aquele texto que você conhece, verso 16, diz assim: vocês então sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que são vocês é sagrado. É sagrado. Olha que lindo isso, irmãos. Nós somos, como igreja, um santuário de Deus. Você, como igreja de Cristo, é o santuário de Deus. Nós, a igreja local, somos o santuário de Deus. A igreja universal, todos nós, cristãos reunidos, nós somos esse edifício, esse santuário. O Espírito de Deus habita em nós. Você tem um privilégio, nós temos um privilégio. Lembrei da história do Comépla, né, do FEMUS, Igreja Universal, é uma piadinha interna aqui dos pastores. Então nós, sendo essa igreja local, essa igreja que somos nós, o Espírito habita em vocês, amém, igreja? O Espírito de Deus habita em nós, e isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Quando você tem essa certeza
de que nós somos edifício de Deus. Juntos, nós somos o santuário de Deus. Então, nós construímos na igreja aquilo que eu construo na minha própria vida. Então, o resultado, olha aqui, isso é importante. Aquilo que você vive no seu secreto, no seu particular, reflete na vida da igreja. Sabia disso? Porque nós fazemos parte de um corpo. Nós fazemos parte, se tem alguém que não está bem, isso reflete no corpo. Se alguém que está feliz, assim, querendo mais de Deus, reflete no corpo. Então, por isso nós precisamos ter essa interdependência. Precisamos ajudar um ao outro, nos relacionar. Se nós não construirmos juntos a igreja, com valores eternos, nós vamos acabar destruindo a nossa própria vida, que é o que ele diz aqui. Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Então pense nisso. Pense nisso antes de fazer qualquer coisa. Entenda que existe algo precioso dentro de você. Alguém, que é o próprio Deus habitando na sua vida. Amém? Para encerrar, o verso 21 diz assim: portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Apolo, Paulo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Olha que palavra maravilhosa, pode dar um aleluia, um glória a Deus. Tudo é de vocês, vocês são de Cristo. Isso é um presente, nós temos tudo o que nós precisamos, porque nós temos Cristo, que é tudo para nós. E tendo uma plena satisfação em Cristo, você tem tudo, irmãos. Não te falta nada, e isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso pensar que nós estamos num ambiente em Cristo, onde não nos falta absolutamente nada, nós temos tudo. Por isso, nós não nos gloriamos nos homens, ou naquilo que eu faço, ou nem naquilo que eu deixo de fazer. Eu me glorio em Cristo, diz o apóstolo Paulo. Não se enganem, ninguém se gloria em homens. E ele termina: vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Irmãos, que nós possamos começar a alinhar melhor os nossos relacionamentos. Por isso, se você está desalinhado com alguém, restaure, reconcilie, perdoe. Se assentar à mesa da ceia é isso. Nós estamos alinhados com Cristo, mas também estamos olhando para o lado e alinhando a nossa vida uns com os outros. É nessa mesa que eu sou perdoado e que eu perdoo. É nessa mesa que eu sou restaurado e restauro. É nessa mesa em que eu recebo o pão partido, mas também reparto ele. Reparto da minha própria vida. Não existe evangelho sem serviço. Não existe evangelho sem reconciliação, sem perdão, sem rendição, sem cura em nossos relacionamentos, queridos. Então, vamos sair hoje daqui maduros, um pouco mais maduros, para vivermos relacionamentos alinhados, saudáveis. Então não perca a chance. Sai daqui hoje, aí você vai poder usar seu celular, sei que você não está usando agora. Você vai mandar um zap para alguém que você feriu, que você sabe que ela está chateada com você. Você vai mandar uma mensagem, falar: vamos conversar? Ou já manda falando: me perdoa, querido. Faça algo. Se você está chateado com alguém também, perdoe ele, perdoe ela, converse, chama para perto, não se distancie. Porque quando a gente vive assim, a igreja cresce, os relacionamentos são edificados, a igreja vive cada vez mais para a glória do Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Nesse momento nós vamos orar. E se há algo, querido, no seu coração que precisa de uma restauração, eu vou pedir para que você deixe o ego de lado e restaure essa unidade. Nós, igreja, somos um. Nós precisamos uns dos outros. Nós não somos igreja sozinhos. Nós carecemos de mesa. Nós carecemos de olhar. Nós carecemos de uma palavra, de um toque.
Nós carecemos desse ambiente que se chama igreja, que se chama culto, que se chama doce, que se chama comunhão. Então, onde está sendo gerado comunhão, querido, vai atrás. Não fique sozinho. Converse, abra o seu coração. Não se prenda ao seu silêncio, à sua desculpa, onde você diz, não, eu sou reservado, eu sou assim mesmo. Nós não somos, nós somos um.